Senhor presidente Paulo Folleto, demais parlamentares aqui presentes, eu aproveito essa antevéspera do dia 7 de setembro, data que o nosso país comemora a sua independência, apesar, senhor presidente, de ter sido uma independência sem a participação popular, mas ela, sem sombra de dúvida, decidiu e definiu e vem definindo o futuro desse país. A definição da independência, ela se soma à soberania de um país, bem como também à democracia que nele existe. País sem independência, sem soberania e sem democracia está afadado, senhor presidente, ao fracasso. Sabemos que essa casa tem a missão de representar o povo brasileiro, mas quero aproveitar esse momento, essa semana, para fazer uma reflexão da importância do chamamento para que a população brasileira participe ativamente dos destinos desse país, não só durante o período eleitoral, escolhendo os seus representantes, mas durante todos os dias do nosso país e das nossas cidades. Hoje temos uma eleição municipal que vai definir os próximos prefeitos e vereadores, e é fundamental que esses prefeitos e esses vereadores possam colocar na ordem do dia a participação da sociedade na fiscalização, no acompanhamento das políticas públicas e também nas definições daquilo que os municípios irão executar. E quero reforçar o exemplo do Distrito Federal. Nós recebemos essa cidade depois de uma crise sem precedentes da capital da República. Crise essa que abalou as estruturas de poder da nossa cidade e por pouco gerou, inclusive, uma intervenção federal durante o período da chamada Caixa de Pandora. E eu não tenho dúvida nenhuma, senhor presidente e demais parlamentares, que a ausência da participação popular foi elemento decisivo para o acúmulo daquelas políticas que envergonharam a nossa cidade. Por isso, venho nesse momento dizer das iniciativas que estamos tomando na capital da República, que representa todos os brasileiros, que tem aqui todos os poderes da nação e que recebe muitas e muitas marchas e manifestações. Recebemos recentemente a Marcha das Margaridas, o Encontro Unitário dos Camponeses e hoje a Marcha pela Educação. O governo do Distrito Federal, ao invés de reprimir as marchas e as manifestações, tem recebido essas marchas com muito respeito e com muito carinho. O governador Agnello Queiroz tem determinado ao governo e a todas as estruturas de governo que dê a esses brasileiros que venham até a capital o direito de se manifestar de maneira pacífica e ordeira, como tem sido. É evidente que isso, por si só, é muito pouco, senhor presidente, mas quero aqui destacar também a retomada da maneira democrática com que o governo do Distrito Federal vem conduzindo a sua gestão. A participação efetiva da população para a construção de todas as políticas públicas do governo do Distrito Federal. E assim tem sido, como, por exemplo, na retomada do orçamento participativo. Orçamento esse que foi instalado no Distrito Federal durante o governo do professor Cristóvão Buarque e que, nos últimos 12 anos, não se sabe por que foi interrompido. Mas agora, com o governo Agnello, ele tem sido, inclusive, o carro-chefe das definições do nosso orçamento e da nossa política. Quero também aqui destacar, no ano passado, mais de 16 mil habitantes da capital federal participaram das plenárias do orçamento participativo. Mais de 1.147 propostas foram tiradas. 86% dessas propostas foram encaminhadas para o orçamento anual aprovado lá na Câmara Legislativa. Do ponto de vista da administração pública, é importante ainda destacar que o nosso governo tem trabalhado no sentido de trazer a população através das conferências para ouvir o desejo da população, os encaminhamentos que o contribuinte quer que seja adotado pelo Poder Executivo local. Fizemos 11 conferências com 191 etapas, foram elas a Conferência das Mulheres, do Trabalho Decente, da Saúde, Juventude, Cultura,
desenvolvimento territorial e rural, segurança alimentar, assistência social, mulheres, LGBT, criança e adolescente, transparência e controle social. Participaram diretamente mais de 25 mil eleitores e contribuintes dessa cidade. Nesse ano já ocorreram 3 conferências: a Consocial, a de comunicação e da pessoa com deficiência. Temos também, senhor presidente, aqui na capital da República, 147 conselhos de estados. O problema é que esses conselhos eles não têm uma formatação única, senhor presidente. Cada conselho se organiza de uma maneira, se escolhe os conselheiros de maneiras diferenciadas, e nesse momento o governo está chamando a conferência dos conselhos de estado para que a gente possa padronizar e definir uma regra para todos os conselhos que funcionam na capital da República. Também sabemos da importância de um outro instrumento que são as ouvidorias. E através da Secretaria de Transparência, o governo tem incentivado ouvidorias em todas as secretarias, em todas as administrações regionais, para que a população possa participar ativamente, através de críticas, bem como de sugestões e denúncias de malfeitos por agentes públicos. O governo Agnello Queiroz foi o primeiro governo a aprovar, no regime jurídico dos servidores, o chamado ficha limpa, para que aqueles que queiram ter acesso a um cargo público tenham, portanto, essa prerrogativa e esses critérios, que são os critérios da ficha limpa. Também aprovamos, senhor presidente, no âmbito do Distrito Federal, um outro instrumento que é o fim do nepotismo no serviço público. Medidas essas que procuram qualificar a gestão pública e tirar dela qualquer vício que contamine, gerando prejuízos como aconteceu no passado. Aqui em Brasília, nenhum servidor que não seja concursado pode ser ordenador de despesa de contratos acima de R$100 mil. Aqui já se teve o absurdo de servidor comissionado receber R$1.000 para ser um gestor de um contrato de R$50 milhões. Servidor esse que não tem nenhum compromisso e nenhuma relação com a administração pública. Nós tivemos, portanto, o cuidado de garantir à máquina pública instrumentos que possam fiscalizar e controlar o dinheiro dos nossos contribuintes. Não é à toa que aqui temos hoje o melhor portal da transparência. E queremos avançar mais e mais em um portal que dê à sociedade o direito de acompanhar e fiscalizar aonde estão sendo aplicados os seus recursos. O que nós não podemos mais aceitar, senhor presidente, é que na capital da República aconteça, como aconteceu, o triste episódio da chamada Caixa de Pandora, que se desviou aproximadamente R$1 bilhão dos cofres públicos, aonde se utilizou, inclusive, contratos como o de tecnologia da informação para, a partir desses chamados contratos guarda-chuva, desviar recursos públicos de maneira vergonhosa, tirando recursos essenciais para a saúde, para a educação e para o bem-estar da nossa população. Quero também aproveitar essa data para dizer o quanto é importante a soberania dos nossos estados, somada a isso a democracia. Ontem a presidenta Dilma divulgou uma carta elogiando o presidente da Colômbia, o senhor Juan Manuel Santos, pela iniciativa dos diálogos pela paz da Colômbia com os guerrilheiros das Farc. Infelizmente, na Síria, ainda temos uma conjuntura de guerra civil que vem vitimando milhares e milhares de sírios e que nós queremos que a paz prevaleça em todos os cantos desse mundo. A paz com soberania e com democracia. Eu quero aqui externar esse plenário que eu apresentei a essa casa 2 projetos de lei que são projetos de iniciativa popular e que, ao recebê-los, fiz com muito gosto e com muita responsabilidade a apresentação dessas matérias. Um é o projeto do Passe Livre, projeto de lei número 79 de 2011, que procura instituir em todo o país o chamado Passe Livre estudantil, que é uma luta do movimento estudantil em todo o país, que é uma luta dos estudantes e que tem sido, inclusive, pautado em todas as conferências, sejam elas conferências federais, sejam elas conferências estaduais ou mesmo municipais. E aqui em Brasília nós tivemos a experiência
de uma lei bem-sucedida, de uma luta bem-sucedida, onde a capital da República hoje já instituiu o passe livre para todos os estudantes. Como eu disse, esse é um projeto de iniciativa popular que nós apresentamos enquanto deputado distrital e que foi aprovado e que já está em vigor, em plena execução na capital da República e que queremos também ver instituído em todos os municípios do nosso país. É fundamental que os nossos estudantes tenham direito ao chamado passe livre estudantil para que eles possam, além de ir às escolas, também ter direito ao teatro, ao cinema, para o seu desenvolvimento social e intelectual. Quero também, senhor presidente, destacar a apresentação do projeto também de iniciativa popular e que o nosso gabinete apresentou essa semana à Câmara Federal, que é o projeto que procura regulamentar os concursos públicos, porque não há uma regulamentação, por exemplo, que estabeleça que entre o edital que chama o concurso público e a prova exista um prazo mínimo. Também, nessa lei, senhor presidente, estamos procurando acabar com essa história daquelas questões que nós popularmente chamamos de pegadinha. Um outro mecanismo importante que a gente procura fazer é o impedimento de que na esfera federal não ocorra concursos e provas na mesma data, na mesma hora. Queremos também acabar com essa história de cadastro de reserva. Então há que se acabar com esse mecanismo e estabelecer o edital. E o número de vagas no edital, porque aí a regra é clara, é transparente, aquele órgão vai ter que chamar e, portanto, convocar os aprovados. Eu quero reafirmar o nosso compromisso com uma democracia participativa, com um instrumento que possa reforçar, inclusive, o trabalho desse parlamento. Apesar das nossas eleições, apesar de recebermos o título de representantes do povo, nós não podemos excluir a população do seu direito de participar ativamente da vida do dia a dia de todos nós e, portanto, do destino desse país. É fundamental que a gente traga a população para o centro da política e não afaste a população, e não exclua a população do direito a acompanhar ativamente a vida do nosso país. É muito importante que, nesse 7 de setembro, a gente tenha como lição, mais do que efetivamente comemorar a independência, é reforçar o conceito da soberania nacional e reforçar também o conceito da democracia com transparência, para que a gente possa construir um país verdadeiramente digno para todos os brasileiros. No mais, eu quero, concluindo a minha intervenção na tarde de hoje, me colocar à disposição, bem como, em nome do governador Agnello Queiroz, colocar à disposição do Parlamento Federal, o governo da capital da República, para que a gente possa fortalecer os laços na construção de um país melhor e de uma capital para todos os brasileiros. Muito obrigado, senhor presidente, pelo tempo concedido a mim.